E aí, tchê, 100%? Pessoal, hoje é um grande dia. Estamos aqui no programa de número 75 do Tudo é Possível ao que Crê. Programa de número 75, nós viemos até o município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para fazer aquele programa com aquela senhora que teve um filho na data do dia 21 de junho de um ano qualquer, tá? A data certa nós vamos revelar à noite. Então é o seguinte, essa senhora vai nos contar toda a sua história de vida. Ela teve um filho e esse filho, ainda na maternidade, esse filho foi tirado desta mãe. Então nós vamos contar hoje à noite no programa Tudo é Possível ao que Crê. Nós estamos aqui na usina do gasômetro em Porto Alegre para fazer essa reportagem, para fazer este programa. Esse programa hoje veio até a capital, porque a história que nós vamos falar é de uma senhora da capital, tá? Por isso que nós estamos aqui. Boa noite a todos! Ohayou gozaimasu para o pessoal que está nos acompanhando no Japão. Programa Tudo é Possível ao que Crê, de número 75. Estamos aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Por que eu digo Brasil? Porque tem vários países aí que nos acompanham com o programa Tudo é Possível ao que Crê. E o programa de hoje é um programa um pouquinho diferente dos demais programas. Mas você que está chegando agora, que é novo aqui nesse canal, já clica aí no inscrever-se. Clicou? Eu espero. Ok, clicou no inscrever-se. Agora vai lá na sineta, ative a sineta. Ativou? Isso aí, agora vocês estão conosco. Pessoal, o programa de hoje, quem vai contar é a Dona Celícia. Dona Celícia vai nos contar a história do bebê, um bebê que ela teve no dia 21 de junho de 1970. E esse bebê, nós vamos deixar então a história para a Dona Celícia contar. Primeiramente, se a Dona Celícia quiser contar quem é a Dona Celícia, para quem está acompanhando, é Missionária Celícia, né? Missionária Celícia, pode falar um pouquinho do CD, conta alguma coisa para o pessoal conhecer. Qual é que é a história da Celícia? Amém. Eu quero cumprimentar a todos, agradecendo a oportunidade, né? Essa é uma oportunidade que Deus nos dá, né? Porque a Bíblia diz que em primeiro lugar a honra e a glória do Senhor Jesus. Então nós estamos dando a honra e glória para Ele. Eu quero falar que a Dona Celícia falaram, né? Sou eu, a Missionária Celícia. Hoje, né? Missionária, cantora evangélica, que o Senhor me permitiu gravar 2 CDs, né? Qual CD já está tocando na maioria das rádios aí, tudo. Eu tenho meu canal no YouTube e Deus fez grande obra, irmão. Sofri bastante, né? Mas agora Deus operou. Se a senhora nos permite, vamos revelar qual é que é o nome da página. Agora tem uma página, né, no Facebook. Como é que é o nome da página? Missionária Celícia, a cantora. Isso aí, pessoal. Vocês que estão chegando agora aí, para acessar, né, a página da Dona Celícia, aí vocês entram nesse endereço que amanhã nós vamos estar postando no YouTube. E no YouTube a gente traz esse programa aqui, todo ele editado. Então vamos a história que o pessoal aguarda, né, ansioso aí, aguarda pela história. Mas para contar essa história, nós vamos contar então, a Dona Celícia vai nos contar da história desde antes de ter o bebê. Como é que é a história, Dona Celícia? Bom, a história que aconteceu é que antes de eu ter o bebê, eu tive um problema familiar dentro da minha própria casa, né, que acontece com muitas pessoas. E por esse motivo eu acabei saindo da minha casa, né, arrumando namorado, fugindo do problema, quer dizer, pensando que estava fugindo do problema, estava arrumando mais um problema, né? E fiquei um tempo, uns 4 meses, ele começou a me enganar, disse que ia casar comigo, estava os documentos prontos para casar e na realidade não era nada. E ele era muito ciumento, me fechava dentro de casa, ficava de porta fechada, enquanto ele ia trabalhar, eu ficava de porta fechada de casa. Daí um dia eu contei para a tia dele o que estava acontecendo, ela falou que aquilo não era vida, né? Que aquilo era escravidão. E quando chegou nos ouvidos dele, ele ficou bravo e foi embora. E me deixou sozinha.
Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Fiquei sem pai, comecei a trabalhar com 8 anos de idade, minha mãe colocou nas casas para trabalhar, né? Em algumas casas eu fui bem aceita, mas em algumas casas foi bem ruim, bem difícil. Quantos anos a senhora tinha já do ocorrido? Quantos anos? Eu tinha 8 anos. Quando começou a trabalhar, então? Comecei a trabalhar. Se não foi só eu, foi meus 4 irmãos, todos na casa dos outros. Eu era uma das mais novas, né? Sim. Eu tinha 8 anos. Para quem, só interrompendo um pouquinho, para quem não sabe o que está acontecendo, nós temos o nosso famoso Sombra. O Sombra veio junto e o Sombra muitas vezes faz perguntas também. Outra coisa, essa história toda, a vontade da dona Celícia é que essa história, se possível, seja transformada num livro. Então, quem estiver ouvindo a história, tá? E a gente pede aí, de repente, alguma editora que nos procure para de repente fazer esse livro. E também é a ideia de fazer ou um curta-metragem ou um filme. Então, peço que todos prestem bastante atenção nessa história. É uma história, assim, é uma história de vida que não vai ser acrescentado e nem retirado. Alguns nomes nós vamos preservar. Tá? Então vai ter nomes aí que nós vamos preservar. Quando não falar o nome de uma pessoa, é porque nós estamos preservando o nome desta pessoa. Então, segue o baile. 8 anos, então comecei a trabalhar com 8 anos de idade, comecei a trabalhar, comecei a ficar nas casas, né, ajudava, né, mas eu não ganhava nada, né, só comida. E eu comecei a ver que era muito ruim aquela situação, daí vim para casa para ajudar minha mãe um pouco, para criar meus 2 outros irmãos pequenos. E aí começou a acontecer alguns fatos na minha casa lá que começou a ficar ruim, a minha situação, daí eu já estava mais velha. Aí com 12 anos eu fui para uma casa de família. Dos 12 até os 14 anos eu fiquei numa casa de família, trabalhando. Qual meus patrão, esse eu posso dar os nomes, meus patrão muito bons, né? Também já faleceram, mas as filhas dele estão vivas, elas vão ouvir também, né? É o doutor Zanettini, é o doutor Dante Zanettini. Fiquei 3 anos com ele. Aí que eu arrumei o tal de namorado, eu saí de casa. Com quantos anos isso? 15 anos para 16. 15 para 16 anos. E daí eu arrumei a namorada, larguei o doutor Zanettini e a esposa dele para seguir a vida. E só que não deu certo. Já com a ilusão de que queria casar. Que eu queria, que ia casar e tudo ia melhorar, né? Mas não melhorou nada. Aconteceu que eu fui abandonada com 13 meses de gravidez. Aí voltei nessa senhora lá. Conversei com ela, eu tinha trabalhado anterior, que eu falei que eu tinha trabalhado numa outra casa, era uma outra família. Aí ela disse, procura teus antigos patrão lá que de repente eles vão te ajudar, que eu já tenho 2 crianças pequenas, não vou poder te ajudar com essa gravidez. Aí eu fui da minha antiga patroa. Daí ela falou, olha Celícia, não tem nenhum problema, nós vamos criar essa criança juntos. É o sonho que tu tem de criar, eu já tinha comprado as roupinhas, estava preparando o enxoval e tudo. Nós vamos criar juntos. Só que ela me passou a perna. Quando ela me levava no médico para fazer exames, e o meu nome era trocado. Ela conhecia o médico, ela dava, o médico dava outro nome, botava o nome dela no meu nome para eu poder fazer o exame. Eu fiz todos os exames. Inclusive, eu fui saber, esse exame, eu fui saber no dia que eu voltei lá no lar para saber da criança, que eu fui descobrir que o nome dela era falso, que ela colocava. Quando o bebê nasceu em 1970... Mas disso tudo já teve o sonho aquele, nome do bebê, como é que era o nome do bebê? Leandro, aí que eu ia chegar, né? Daí que a gente chegou lá, eu fiz todos os exames lá, né? E tudo, ela me perguntaram pra mim, tu tem com quem ficar esse bebê? Lá onde eu ganhei ele. Eu falei, por enquanto não, porque minha mãe não me quer em casa. Minha mãe me botou pra rua. Porque eu estava grávida. Ela não me quis mais. Daí eu falei, não tenho. Eu tenho uma irmã, que de repente ela me ajude. Mas a minha irmã estava com um bebê pequeno também. Com a menininha pequena. Daí ela disse, não, então nós vamos te ajudar por aqui. Nós vamos te ajudar por aqui. Só que eu não sabia que ajuda era. No dia que o bebê nasceu, aí ele nasceu 6 horas da manhã. No dia do Jogo do Brasil. Copa do Mundo. 1970. Ganhamos a Copa do Mundo, né? Nós ganhamos. O Brasil era tricampeão, né? Nessa data. E daí todos os bebês vieram para mamar, daí eu perguntei, e o meu bebê? Ela falou, teu bebê foi para doação,
Eu nem sabia que palavra era essa. Doação, eu falei que doação. Ela disse, teu bebê foi doado? Tu não consentiu, tu não assinou os papéis? Eu falei, eu não me lembro de assinar esses papéis. Mas tu assinou os papéis, dando o bebê. Né? Daí ela falou, qual era, antes que eu estive lá, me perguntou qual era o nome do bebê, tudo, esclareci tudo, que era Leandro, o nome que eu tinha colocado. Daí eu fui descobrir que eles tinham dado. A minha patroa, que me prometeu criar ele, deu. Tinha dado o seu filho. Tinha dado meu filho. Daí ela foi me visitar no outro dia, né? Lá, daí eu falei assim, e o bebê, ela falou assim, olha, Celícia, nem se preocupa, nem tenta procurar, porque a gente mandou para os Estados Unidos. Tinham mandado o seu filho para fora do Brasil. Foi o que ela lhe falou na época. Foi o que ela me falou na época, que não precisava nem adiantava eu procurar. Né? Daí eu procurei um irmão meu, né, que pudesse me ajudar. Daí ela falou assim, nem procura porque não vai adiantar. Tu não tem condições. Tu não tem condições de criar nem de pagar um advogado para buscar o filho de volta. E a sua vida, pode-se dizer, não vamos dizer a vida inteira, porque temos muito para viver ainda, né? Mas durante, então, 30 anos, a senhora ficou... sofrendo. Com aquela angústia, procurando seu filho. Essa é uma realidade, né, pessoal? É uma realidade que é bastante triste. É bastante triste. O final ele é feliz, mas é uma história bastante comovente. E é por isso que a gente traz essa história perante a vocês, perante as pessoas que assistem esse programa, né, que nos acompanham. A gente não está aqui brincando, a gente não está inventando uma história, não está se acrescentando e nem se retirando nada de uma história de vida. Porque as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas, mulheres que são mães, devem imaginar a dor que é de uma mãe passar por um tipo de situação dessas. Esse tipo de situação, geralmente a gente vê em novelas, vê em filmes, mas essa é uma história real que a dona Celícia está nos contando. Então, vamos ver se a gente consegue continuar a história. Depois, então, que o bebê nasceu, aquela situação toda, como é que então foi saindo do hospital ou do lar do bebê, que a senhora falou, né? Como é que foi dali para frente? Vamos tocando devagarinho. Dali pra frente eu fiquei mais 3 meses com aquela família, daí eu fiquei muito triste por causa disso, eu voltei pro meu antigo emprego, pro doutor Simval Zanettini de novo. Aí fiquei com eles, ali até fiquei mais 1 ano e meio trabalhando com eles, e daí eu saí, né? Mas eu sempre orava a Deus, né? A coisa mais importante que eu sempre orava a Deus, Senhor, abençoa meu filho, que ele não seja um traficante, que ele não seja um bandido. Aí todos os nomes que eu via assim, Leandro, eu perguntava, como é teu nome? Leandro. Eu falava, quem sabe é ele. Daí eu sempre tinha uma esperança que ele não estava lá fora do Brasil. Ficava aquela busca. E daí um dia eu estava pensando, né, que quem sabe aquela pessoa que pegou ele não botou fora por alguma coisa, né? Aí começou a me dar a impressão que ele era um mendigo. Eu imagino. Aí eu começava, quando eu passava pelos mendigos, eu olhava, assim, mais ou menos atrás dele, será que não é esse, será que não é aquele? Até comida para os mendigos eu levei. Achando que era o Leandro. E, desculpa, e o pai do Leandro? Foi embora. O pai do Leandro abandonou? A senhora nunca mais teve contato? A senhora chegou a ter contato de novo com ele? Ele me procurou depois que ele já tinha nascido, mas eu não respondi nada para ele. Falei para ele que a minha patroa tinha dado. Sim. E falei para ele me procurar mais. Ele sabe que é pai do Leandro hoje. Ele sabe que existiu, mas acho que ele pensa nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Então vamos dar continuidade da parte onde é que nós tínhamos parado. É que a história, então, a gente fica... Eu voltei pro doutor Simval. Isso, aí fiquei Voltou pro seu trabalho. Isso, voltei pro meu trabalho. Abandonei aqueles que me Os lhe traíram? Isso. Que foi uma traição, né? E voltei pro meus patrão antigo, que já me conhecia. Alguns da minha família, eu trabalhava com eles também, né? Sim. Nós tínhamos 5 da família com o mesmo patrão. O patrão era muito bom. Aí eu fiquei com eles mais um tempo, aí comecei a trabalhar. Daí eu peguei a trabalhar numa firma mesmo, carteira assinada, né? E aí tive um câncer, né? Eu tive um câncer,
fui assim, desenganada, né? Eu tive um câncer nos intestinos e daí piorou a situação, né? Estava pior a situação. E daí um dia eu entrei numa igreja para descansar ali dentro da igreja e através da igreja ali Jesus usou aquele pastor, revelou o câncer e eu fiquei curada. Eu cheguei a ter 38 quilos. O meu peso normal era 69. Fiquei com 38 quilos com câncer. Deus me deu essa vitória. Aí depois tive um casamento papel assinado, ruim também. Que durou alguns anos, 18 anos. 18 anos. 18 anos. Leandro chegou a ter alguns irmãos? Tem irmãos? Tenho 2 irmãs. 2 irmãs. As irmãs. Deste casamento de 18 anos? Tenho 2 irmãs, que é a Vandréia e a Adriana. Opa, é a charada sombra. E Deus entrou na sua vida através, então, o dia que a senhora entrou na igreja, dali em diante Deus entrou na sua vida ou ainda demorou um pouquinho para ele chegar a entrar na sua vida? Não, ele entrou na minha vida naquele dia. Naquele dia? Naquele dia ele entrou na minha vida. Eu pude descobrir quem era, sem contar assim que antes, passei por algumas coisas, né? Também que eu fiquei com as minhas 2 filhas pequenas criando sozinha. Mais uma vez. Criei sozinha minhas 2 filhas. Né? Caiu a conexão aqui ou caiu aí? Aí só. Aqui continua. Vê se tu consegue ajustar para mim. Nós estamos acompanhando aqui num outro celular. Vamos ver se nós conseguimos ajustar. Senão vamos sem mesmo, sem problema nenhum. Então vamos por aí, sem problema nenhum. Normal. Tá, tudo então normal. pode continuar. A senhora pode continuar. Por algum tempo, por uma situação, né, que nem convém comentar também, né? Porque não vou ganhar nenhum lucro com isso. Com certeza. Eu acabei ficando com as 2 meninas, sozinha, nova. Aconteceu o dia eu ter que ficar com uma no colo, né, para trabalhar, uma no colo e uma no braço, para poder trabalhar. E daí, né, aí depois desse tempo aí, minha mãe já tinha me perdoado, sei lá se ela tinha me perdoado, eu tinha perdoado ela, eu sei que daí eu voltei e a minha mãe acabou cuidando de uma das minhas filhas, né, e para mim poder trabalhar. Qual e delas? A Vandréia. A Vandréia. E eu continuei trabalhando, né, aí eu já era crente, eu São Jesus, né, aquele tempo que eu fiquei com as crianças pequenas, né, que eu tinha perdido, né, o pai da menina. Sim. Ele voltou de novo, aí a gente casou, aí que durou 18 anos, né? Quer dizer que um pouco eu fiquei bastante tempo sozinha também. Sim. Cuidando delas, né, e foi passando, tudo que eu tenho foi depois que eu encontrei Jesus. Depois que eu encontrei Jesus que eu tive tudo. Ou seja, Cristo deu um rumo à sua vida e hoje a senhora é missionária. Amém. Cantora. Amém. Lançando o segundo CD. Agora o DVD está saindo. Aí. Naquele momento que... Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Naquele momento que já tinha as meninas, em que momento tu contou para as meninas que elas teriam um irmão? Elas estavam com 8 anos. A Vandréia estava com 8 anos quando eu contei. A Adriana um pouquinho mais nova. E o que foi a reação delas ao saber que tinha um irmão? A Vandréia ficou assim, ó, desatinada para conhecer o tal de irmão. Queria muito conhecer o irmão. A Adriana não falava muito, né? Porque na realidade era coisa que eu não queria tocar, eu não tocava muito. Cada vez que tocava naquilo eu chorava. É uma ferida aberta, né? Porque não tinha mais, o menino foi levado, foi doado, então é uma ferida aberta. Tocar num assunto desses, né? Causa desconforto, causava sofrimento, né? Mas as gurias, elas tiveram, em que momento que houve, diga um pouco assim, uma parte... A Vandréia, com 14 anos, ela foi te procurar. Procurar quem? Leandro? Foi procurar... Ah, o Leandro. Menino. Foi procurar a senhora lá. Foi procurar a senhora. Sim. A minha patroa. Aí, chegando lá, ela disse, não adianta, a mesma história.
Diz pra tua mãe largar de mão, senão vai ser pior pra ela. Sim. E a Vandréia tinha 14 anos. Já entendia, já sabia alguma coisa, né? Aquela ansiedade de encontrar o irmão, né? E daí, nesse momento, começou, as gurias conseguiram te convencer, de repente, em vamos procurar, ou quem teve... Porque a Vandréia, então, que teve a iniciativa, né? Vamos procurar o bebê. Já não era mais um bebê, sabe lá? Já devia estar com 18 anos. Olha só, 18 anos. Estaria com 18 anos o menino Leandro. E daí vocês seguiram o baile, vamos procurar. Daí já era uma coisa de família, já era a mãe e as duas filhas em busca, já com aquela ansiedade, com aquele sofrimento, né? Eu vou dizer para vocês bem sinceramente, pode até apedrejar, mas eu não procurava muito, sabe? Porque alguns... Ele deveria estar com uns 3 anos quando eu liguei para um lugar pensando que era o lar. E perguntei para a moça assim... Moça, eu deixei um bebê, contei a história para ela, né? Daí ela falou assim, essas mulheres vadia deixa os bebês aí, depois vem querer procurar e inventar a história. Teu bebê morreu, ela falou para mim. Mas na realidade eu não tinha ligado para o lar, eu liguei para um outro lugar. Porque quando na realidade o dia que eu procurei o lar eu fui muito bem recebido. As madres me receberam muito bem. Houve um equívoco na hora de procurar, foi procurado em outro lugar que não era o lugar, né? Pelo telefone. Como é que foi naquele dia receber uma notícia dessas pessoas que lhe receberam, que lhe atenderam, dizendo que o bebê tinha morrido? Isso também além de não ter conhecido, daí saber que foi para os Estados Unidos, depois saber que morreu, né? Só que Jesus tinha falado para mim. No dia que ele fez 15 anos, eu estava num culto. Tu vai ver assim, no dia que ele fez 15 anos, era um dia de culto. Eu estava no culto. E eu estava muito triste. Ele falou, hoje ele está fazendo 15 anos. Aí eu dizia, o Leão está com 15 anos hoje. Aí Deus usou um pastor e perguntou assim, irmã, tem uma irmã aqui que tu pergunta, e eu perguntava, Senhor, será que ele está vivo? Será que ele está morto? Eu preciso saber. Essa pergunta era para Deus, né? Sempre. Para Deus. Eu preciso saber, Senhor, se ele está vivo ou se ele está morto. Aí o irmão falou para mim, irmã, tu quer saber se teu parente está vivo ou está morto? Ele está vivo. Está vivo. E está bem. O Espírito Santo revela, né, coisas que no oculto, né? O Espírito Santo. Ele está vivo e está bem, irmão. Fica tranquilo, falou para mim. Aí foi passando o tempo, quando ele estava com uns 20 e poucos anos. Eu tinha um cantinho que eu orava, né? E aí eu conheci o pastor, eu casei com o pastor, eu contei a história para ele, né? Eu não escondi nada dele. Sim. Tudo eu contei para ele. Nada tem oculto assim que não. Ali não teve segredo. Ali, ó, já sofri, então já vou botar tudo certinho, né? Contei tudo pra ele. Inclusive eu contei do bebê. Falei, olha, tive um bebê assim, né? E até ali eu pensava que era o juiz de menor que tinha pegado, né? Daí eu falei, o juiz menor levou, porque eu não podia pegar aquela história toda. E passava uma novela que uma mulher não queria criança. Deu o bebê, alguém queria devolver o bebê para ela, ela não queria aquele bebê. Uma novela da Globo? Não. Isso, da Globo. E eu estava assistindo aquele dia aquela novela e eu falei, mas eu querendo meu bebê e a mulher não querendo o bebê dela. Aí fui na igreja, né? Não era na nossa igreja, nós tínhamos a igreja naquele dia, não tinha culto. Fui de manhã na igreja. E eu sempre orava num cantinho assim, para que Deus me desse a resposta, que ele não fosse bandido, que um dia eu descobrisse ele. Senhor, nem que seja no último dia da minha vida. Eu quero ver ele, quero saber que ele não é um macumbeiro, e que ele não é um traficante, que ele não é um viciado, e que ele tem uma boa esposa. Sempre pedir para Deus, né? E naquele dia uma irmã falou assim, irmã, só tu e Deus sabe, tu tem um cantinho onde tu olha e tu pede para Deus. Vou te dizer uma coisa, irmã. Aquilo que foi tirar, o que foi tirar dos teus braços, Deus vai te devolver na tua vida. Aí dali eu comecei, então eu vou procurar. Aí, naquele tempo ali, eu cheguei, meu marido estava viajando para São Paulo, eu falei, vai dar um tempo de eu procurar. Aí eu peguei, liguei pro lar e perguntei para eles, contei a história para ela. Ela disse, mãezinha, eles devem estar te procurando. Ele deve estar te procurando. Aí me perguntou qual é a cidade e tudo. Aí eu dei um endereço, tudinho. E ela disse, daqui 15 dias eu vou te dar uma resposta. Eu esperei 15 dias, não deu. Aí quando fez um mês, ela me ligou.
Só a gente encontrou um rapaz assim, assim, né? Um tal nome, assim, assim. E ele mandou um e-mail, né? Quem sabe seja o teu Leandro. Só que tem outro nome. Olha só. Falei, vamos ver então. Que história. Aí ela me chamou lá e eu fui lá no lar novamente para ver todas as fichas, tudo certinho. Aí ela disse, olha, ele marcou um encontro contigo. Ah, foi dia mais... E que idade que ele tinha, o menino Leandro, nessa época? 36. 36 anos. A senhora lembra os detalhes, Imagina né? uma... Mãe é mãe, né? Tu imagina, lembra os detalhes, não esquece. Vocês que estão acompanhando esse programa, essa história, vocês imaginam uma mãe procurar por um filho durante 36 anos? Vocês conseguem imaginar? Quem tem filho sabe o sofrimento que foi esses 36 anos de vida dessa senhora, em busca do filho que foi mandado para os Estados Unidos, que depois, a segunda notícia então que ele estaria morto, mas depois de 36 anos conseguiram marcar um encontro onde é que foi? No lar do bebê? Isso. A madre já nem estava mais, a madre já tinha até morrido, a madre tinha me ajudado, já não estava mais lá. E daí a gente marcou o encontro. Mas antes de tudo isso, que era uma coisa que eu consegui perdoar de coração minha mãe, ganhei minha mãe para Jesus. E no dia em que eu falei assim para ela, eu encontrei o meu filho. Ela que tinha me jogado para a rua, quando eu estava grávida, ela falou que era demais conhecer meu neto. E ela teve a oportunidade de conhecer o neto dela, viu um dia. Ela conheceu o Leandro? Conheceu. E uns 2 anos e meio depois ela faleceu. Legal. Deus deu a oportunidade para ela também, né? Sim, de se arrepender. Sim. Ela se arrepender. Como é que foi a história no lar do bebê que eles contaram para ti? Então, assim, olha, nós encontramos. Como é que foi essa parte? O que eles falaram daí? Porque até agora estava, né, oculto, então como é que... Como eu procurei, eles foram para os colégios, para as escolas, onde é que tinha estudado. E foram nos cartórios, o menino que tinha saído, que tinha nascido naquela data, que tinha saído dali para tal cidade, né? Que daí a mãe do Leandro, a mãe adotiva, ela deixou tudo lá. O nome dela, o nome do pai, que era bancário, e deixou a cidade onde ela morava, tudo isso que tinha. Por isso que quando eu procurei o lar do bebê, que aí era o lar de verdade, eles se preocuparam em me ajudar, porque eles sabiam que tudo, a história estava ali. Sim. Estava dentro da pasta. Ela abriu a pasta e viu tudo. E antes tudo tinha sido oculto? Tudo tinha sido oculto porque eu liguei, em vez de ligar para o lar, eu liguei para um outro lugar. E eu me precipitei na hora. Sim. Eu acredito que seja o lugar. Né? Eu me precipitei na hora, fiquei assim ansiosa, né, já para chorar, e perguntei. Sim. E ela disse, deixa, depois vem atrás, disse, o menino morreu. Né? Aí, mas Deus depois falou para mim que ele estava vivo. Teve teve aquela parte da revelação, né? Deus revelou. E nos documentos ali, quando foi revelado, era de que município que eles falaram? Quando ela falou lá no lar? Isso. Ela falou que era... Meu Deus, não era Lajeado, não, era outro lugar. Era da cidade do pai dele, que registrou. É uma história bastante... Eu não lembro da cidade. É uma história bastante diferente. Tem alguém nos acompanhando no programa? Rafael Farina acabou de entrar aqui, pelo que eu estou vendo. A Jéssica. Tem mais alguém aqui que eu não consigo ver? A Jéssica. O que será que... A Jéssica tem uma filha linda, né? Então, filha. Rafael, o filho. Então, imagina o que se passa na cabeça, né? O que será que se passava na cabeça do filho depois que a senhora encontrou, conversando? Teve contato, conversou depois? Como é que foi o encontro? Foi o dia mais alegre de toda a minha vida. A gente se encontrou, ele marcou um encontro comigo, era às 3 horas da tarde. E era o que a senhora imaginava? Como é que foi esse encontro? Como é que foi Vamos relatando aí para nós ver. Na realidade, no dia que eu estive lá, a madre falou assim, eu não sei qual vai ser a reação dele, porque tem filhos que chegam aqui e batem na mãe. Porque é complicado, a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Né? Tem filhos que chegam e batem na mãe. Eu falei para ela, olha, se ele não quiser me conhecer, não precisa me conhecer, deixa eu conhecer ele. Só dizer já estava bom. Só a senhora queria Só eu quero que chegue ele.
Daí ela falou, tá, vamos ver. Se ele não quiser me ver, não tem problema, né? Que também, né? Não foi criado comigo, também não tem obrigação de me ver. Mas deixa eu ver ele então. Daí a gente preparou assim, que se ele chegasse, ela ia me levar até onde estavam as crianças, daí eu chegava pelo vidro. Ela disse que teve pais ali que brigou, o filho não quis mais, né? Mas pra mim, graças a Deus, não foi. Quando ela disse, olha, ele tá chegando aí. Meu Deus, imagina. Eu quase morri, entrei pra dentro do banheiro. Eu quase morri, eu entrei pra dentro do banheiro, não conseguia sair, fiquei paralisada. Imagina. Fiquei paralisada. Ela disse, olha... Mas a senhora, por que não levou alguém junto? Levei a minha neta, Vanessa. Vanessa? Vanessa foi tem nomes que podem ser revelados, né? A Vanessa, o Divino, que é o marido, esposo, né? Que é o pastor Divino. O pastor Divino, a Vanessa. A Vanessa tinha quantos anos na época? Mas eu tinha 16 anos. Tinha 16? Que estava com a Ellen. A Jéssica mesmo comentou aqui, nossa, não posso nem imaginar ficar longe da Manu. Não, então ela vai ver o final. Segura a audiência aí que vocês vão ver o final dessa história aí. Eu quando fiquei sabendo, eu quase infartei. Essa é uma história uma história atual, né? Verdade. Que hoje eu acho que nós temos muitas situações iguais, hoje ainda, né? E tanta situação aquela de mães que têm oportunidade de ficar com seu filho não quer. É verdade. Então é uma história... E conversando com o filho, o que ficou sabendo, assim, perguntou para ele o que ele pensou durante esse tempo todo, se ele sabia que, né, para nós pegar um pouquinho dessa parte. Ele também pensou que eu era mendiga, que falaram que eu era mendiga, que eu dei ele porque eu não podia cuidar, que eu era mendiga e que eu entreguei ele morrendo de fome, sequinho, que não era, né? E ele contou que também, quando ele passava pelas mendigas também, ele olhava para ver se não era familiar dele que estava ali também, né? Mas não era nada disso, graças a Deus, né? E quando perguntei para ele, quando a madre perguntou para o pai dele, o pai adotivo, será que ele vai querer ver ela? Ele falou assim, o senhor permite que ele veja? Ele falou assim, se ela vir ver porque ela gosta, ela vai vir atrás dos bens dele. Perguntou, daí ela disse, não, ela nem sabe se ele tem bens. Ela não sabe de nada. Ela quer ver, ela quer pelo menos enxergar ele. É o suficiente. Daí ele marcou, foi ele que marcou o encontro. Ele que marcou o dia e o horário. Era 3, como é que é? Que hora? 3 horas da tarde. Nossa. Aí, aguenta coração. Aguenta coração, ele não chegava, aí passou, era 3h30. Aí eu falei, não vai vir. Desistiu. Daí não vai vir. Daí a minha neta dizia, calma, pô, espera mais um pouquinho. Aí eu comecei a chorar, viu? Eu sabia, né? Sem contar que antes de eu chegar no lar, 2 vezes quase o carro passou por cima de mim, que eu não chegava mais nada. Eu só de ouvir essa história, o cara fica arrepiado. Quem entrou aqui foi o Maicon e o Jackson. Olha, não é fácil, é uma história que... Eu quero explicar que o Eduardo hoje tá sem retorno, tá? Então ele não consegue ver quem entra para ele se comunicar com vocês aí. Vamos em frente. O programa tá bem legal, tá bem uma história bem emocionante. A gente vai ouvindo e vai se colocando no lugar, né? Como é que seria, como é que não seria. É bem complicado. Olha, já teve momentos aí no relato aí que, como diz o gaúcho, saiu fogo da cocheira. O carro quase me pegou 2 vezes. Daí a Vanessa estava comigo e disse, vó, assim que tu quer ver teu filho, tá morrendo. Eu falei, mas não tô chegando mais nada. Meu não tava chegando mais. Que loucura. E quando eu entrei no lar, assim, que veio tudo, aí que é triste. Toda aquela lembrança. Veio tudinho. Aí eu me lembrei, assim, de bebezinho, me lembrei quando eu saí, que eu olhei pra... Eu me lembro disso. A senhora chegou a ver ele, bebezinho? Vi. A senhora viu ele? Eu vi, ela trouxe pra mim. Que loucura. Trouxe pra senhora ver, levou... Trouxe pra mim, ela só trouxe, é um menino bonito, robusto e tudo. Né? Eu imagino o que passou na sua cabeça. É uma foto que 36 anos depois. É. Aí depois, aquilo ali era 6 horas da manhã, que trocaram a roupinha e tudo, 6 horas da manhã me trouxeram ele. Às 9h30, parece, não lembro bem a hora, era a hora do mamar, que eles vinham para mamar. Daí foi quando eu perguntei para ela, todos receberam os seus bebês ali, né? E eu perguntei, e o meu?
Ela disse, eu fui para doação. Falei, como para doação? Que verdade. Ela falou, não assinou uma doação? Eu falei, nem sei o que é doação. Ela falou, foi doado, né? Aquela senhora que te trouxe aqui, assim, assim, ela tinha combinado comigo, e a gente arrumou os pais. E os pais vieram buscar ele. Né? E o encontro ali no lar do bebê, como é que foi daí? Quando chegou, deu para ver ele chegando na rua ou Não, chegando no... Eu estava escondida dentro do banheiro. Estava no banheiro, estava contando antes. Aí quando saiu do banheiro, a mulher chamou lá para olhar, já aí? A mulher chamou e disse, já chegou. Daí quando eu ouvi que ela perguntou, fulano, como é que tu tá? Como é que tá o coração? Tá daquele Leandro, jeito. como é que tá o coração? Tá daquele jeito. Ela falou, né? Tá daquele jeito. Aí eu falei, que jeito será o coração dele, meu Deus. Tá daquele jeito. Né? Será que tá do jeito de me pegar, me xingar, o que Porque é? era uma, como é que se diz, não se sabia a reação, né? Já que eles tinham alertado que várias situações ocorreram, né? Então é uma surpresa até para elas, né? E elas ficaram... Imagina o lugar, daqui um pouco até preparado, né? Dá para fugir, deve ter copo d'água para beber, porque imagina... Tem uma grade. Ficou as duas madres comigo, né? Daí quando eu encontrei ele, eu vou dizer a verdade, eu nem sei assim quando eu encontrei ele. A única coisa que eu me lembro, que quando eu fui abraçar ele, ele quase caiu no tapete. Imagina só. Fui abraçar ele, se ele veio para me abraçar, deu uma raspada no tapete. E daí a gente conversou, daí ele me perguntou, aí o tempo inteirinho eu chorei, né? Eu imagino. Não, nem pude conversar com ele, quase, só elas que falavam com ele. Olha só. E eu só chorava. Eu mal respondia umas coisinhas que elas me perguntavam, né? E depois dessa data, então, daí teve algum outro encontro? Terminou por ali? Teve mais encontros? Sim, daí teve sim. Aí a gente tirou foto juntos, né? Para levar para a família dele e para trazer para minha família. E diz para mim, a senhora teve uma sensação ali na primeira vez que a senhora viu ele, antes dele ser levado? E aquele abraço 36 anos depois? O gaúcho bate. Nem O tem gaúcho fala explicação. bate. Nem tem explicação. O cheiro? E de ver que a criança estava bem, né? Que com 36 anos já era um homem, né? Não sei se já casado, não, com família, não. Casado. E a alegria de ver, porque dá para ver se no primeiro olhar se era um morador de rua, se não era, dava para ver que estava, né? Que tava legal. Ou seja, naquela hora, tanto o Leandro quanto a senhora já sabiam que nenhum era um morador de rua. Até o Sombra tá emocionado. Imagina a história. Aí o mais importante foi quando eu falei assim, nossa, Deus me revelou que eu ia te encontrar. Ele falou, tu é crente? Eu falei, eu também. Coisas boas. Foi a maior bênção da minha vida. Assim que eu tenho vontade de gritar para todo mundo. Deus não erra a mão nunca. Ele sempre acerta. Parece que Deus é Deus, né? Daí ele falou que era casado, tinha esposa, tinha uma menininha também. Que legal, tinha família, tinha tudo. família. A senhora já tinha mais uma neta, então? Isso. Olhei. Aí eu apresentei as fotos das irmãs dele também para ele. Né? Levei a neta junto. Ele conheceu a minha neta, né? Que era sobrinha, né? Sobrinha. Aí a gente marcou depois outro encontro. E ele foi ou encerrou por ali? Como é que... Foi. Foi na noite de Natal. Olha, Natal! Véspera de Natal, primeiro Natal. Primeiro Natal. Como é que foi esse Natal? Isso. Assim, antes de ele vir ao meu encontro, eu fui até a casa dele. Sim. Olha só. Eu fui até a casa dele. Convidei meu irmão, né, meu irmão Carlos Amaral, que tá sempre me apoia em algumas coisas, né? Aí eu convidei ele e disse, vamos lá ver, eu quero te apresentar meu filho para ti. Daí ele foi. Que município que era do Rio Grande do Sul? Lajeado, olha aí, ó. Tudo é possível que crer, Lajeado a história. Aí, Lajeado. E daí nós fomos, comemos um churrasco, tomamos um chimarrão. Que legal. Primeiro churrasco feito pelo seu filho, 36 anos depois. Amém. Sentado em uma mesa, rolou aquela oração, com certeza. Aquele agradecimento. Eu que orei.
Ô, Glória! Show de bola. E depois disso, daí teve um encontro em Natal. Porto Alegre, Natal. Isso. Natal. E ele veio. Veio. Veio toda a família. Vieram todos da família dele. Vieram a esposa. Aí conheceu as irmãs, quem Isso. faltava. Aí tinha a Andréia, a senhora falou, quer dizer, a Adriana. Tinha Tem os que mesmo. tem. Tinha os que tem. Tinha os que tem ainda. A André, a Adriana. Os sobrinhos, Os sobrinhos, o genro. cunhados, imagina, cunhado. Para nós voltarmos depois um pouquinho ao assunto também do Leandro. Hoje a senhora tem uma igreja. Amém. Aqui nós estamos na Lomba do Pinheiro. Isso. A senhora é missionária, tem uma igreja onde o pastor é seu esposo. Isso. O Divino, que Dirigido eu pelo acabei de pastor conhecer. Divino. Tem duas Né? igrejas, né? A senhora também me falou antes que a senhora trabalha mais. Conta para nós um pouquinho agora disso, do seu trabalho junto a Jesus. Graças a Deus, né? Depois, Deus me deu muita bênção. Depois disso fui morar em São Paulo, voltei para Porto Alegre. Deus falou que me dá uma casa em Porto Alegre, deu essa, nós compramos, né? Mas ele nos deu a oportunidade de comprar. A primeira coisa que ele fez foi a igreja, foi meu esposo que fez, o pastor da igreja, fez essa igreja. E nós dirigimos a igreja. Deus me deu uma grande oportunidade de eu gravar o CD aquele, né? Olhando para os montes. Depois veio o segundo CD, O Milagre, que foi o milagre que Deus fez na minha vida também. Eu aproveitei, fiz um milagre, cantei o CD através do milagre que Deus me deu, né? Da sua cura? Isso, da minha cura. Tive 2 curas, depois de crente, né? Depois de crente. O médico falou que eu não ia mais andar, agora há pouco tempo, né? Antes um pouquinho do CD. E pela manhã, eu orando a Deus, Deus me disse que ia me curar naquela hora, me curou na mesma hora. Eu saí dali, né? Eu tinha loja ali, daí eu escrevi o hino e falei, Senhor, se o Senhor me der, se eu puder me aposentar agora e gravar esse segundo CD, eu vou largar tudo, vou viver só para o Senhor. E larguei, eu trabalho a loja, meu marido assumiu a loja, agora compra as coisas dele, né? Sim. E eu assumi uma igreja na Restinga e trabalho aqui todas as noites, menos segunda-feira. E vou nas casas orar, mando oração para as casas. Para quem não sabe, o programa hoje está sendo feito dentro de uma igreja, né? Tá um programa abençoado. A gente trouxe o banner aí, mas nós estamos dentro de uma igreja, na Lomba do Pinheiro, né? A rua está na Vila Silva Boeira, 514. Parada 16, aí para quem não sabe. O que mais nós temos de pergunta? Qual é que é o nome? São tantas perguntas que eu queria fazer, Como é que nós estamos de horário? Nossa, Alice, se puder tirar o relógio aqui, que eu vou controlando o horário. Aqui, ó. Ah, você tem aqui? Tem. Tá bom. Aonde, Sombra? Aí, rapaz. Ali, ó, 21. É emoção, é emoção. Nós estamos indo para final. É muita emoção. É verdade. Que nome, depois que encontrou, já que foi trocado de nome, né? Qual era o nome desse bebê ao encontrar ele? Que nome ele tinha? Eduardo. Pessoal, para vocês que estão assistindo o programa, tá? É um programa bastante emocionante, porque essa história é a história da minha vida, tá? É uma história que há bastante tempo eu tinha vontade de revelar para as demais pessoas, para as pessoas que me conhecem, e vocês não têm noção de como é difícil, eu fui, aquelas pessoas que me conhecem, eu fui adotado, meu pai e minha mãe sempre me falaram da verdadeira história. Eu fui adotado por Domitila Maria da Silva Chiarelli, por Luciano Luiz Chiarelli, ele funcionário hoje aposentado do Banco do Brasil, ela do lar, onde eu tive um lar maravilhoso. E graças a Deus eu agradeço por essa história sempre ter sido contada, por não ter sido uma surpresa na minha vida. Porque seria muito decepcionante, como a gente vê histórias por aí, que as pessoas chegam num belo momento de sua vida, ficam sabendo de uma surpresa e que é na verdade onde a casa cai. Então eu agradeço, né, pelos meus pais que me criaram,
por contar. Até o momento que lá pelos 6 anos de idade eu dizia, pai, não precisa mais contar, eu já sei da história, que eu fui adotado. Eu fui adotado legalmente, tá? O meu pai e minha mãe foram até o lar do bebê, fizeram a adoção, tudo como mando figurino, registrado, tudo certinho. Da parte deles não houve problema algum. Trataram como a dona Celícia imaginava, de repente, que seria tratado, depois de tudo isso que aconteceu, porque ela orou por muito tempo. Então, hoje a mãe adotiva, né, já é falecida, meus avós são falecidos, que foram praticamente meus pais também, né? Então essa história, eu sempre tive vontade de falar, o porquê, não sei por que falar, mas eu acredito que seja uma divisão de águas, uma divisão de... se Deus permitiu certo tipo de história, por que não contar? Por que não levar adiante? Então muitas pessoas, meus amigos, né, quando eu contava, nessa época eu trabalhava com uma cunhada minha, né, na empresa chamada AC Miller de Estrela, e quando eu vim até Porto Alegre, né, nesse encontro que foi feito, eu contei para minhas colegas de serviço, todas assim, teve colegas que choraram, só de eu contar a história superficialmente. E cada vez que eu contava uma história, eles ficavam assim, porque as pessoas me conheciam, mas não sabiam dessa história, então eles ficavam assim, mas como? Que história, mas que, né? Que coisa diferente. Então, de todo mundo falar assim, que história diferente, eu pensei, por que não revelar? Só que isso demorou, a gente conversou com a dona Celícia, eu chamo de dona Celícia e me respeito. Vou contar um pouquinho da parte, então, de como é que chegou para mim a notícia. Meu pai, né, falou, olha, a tua mãe biológica te procurou e ela gostaria de te conhecer. Eu, no primeiro momento, eu falei, não quero saber. Daí diz ele, olha, eu acho que seria interessante. Eu digo, mas por quê? Daí ele falou, mas parece que ela te procurou a vida inteira, então acho que seria interessante tu permitir que ela te conheça. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte, ela tem dinheiro? Por que eu fiz essa pergunta? Não para saber se eu iria desfrutar de alguma coisa, se eu iria ser beneficiado com alguma coisa. Se a resposta fosse, não, é uma pessoa cheia de dinheiro, né, rica e coisa e tal, eu não teria procurado. Eu não teria procurado porque eu sei que ali estaria se travando uma batalha, né? Então, quando falou, não, é uma pessoa tranquila, trabalha, tem uma igreja, né, uma pessoa humilde, trabalhadora, eu vi que não tinha todo aquele, não era aquela casa dos magnatas, né, que eles falam. Eu falei, não, então eu tenho mora na Lomba do Pinheiro. Eu digo, não, então eu tenho interesse sim. O que eu pensei? Se ela procurou durante todos esses anos, não seria justo da minha parte, sabendo que ela existia e que estava me procurando, e como a minha mãe que me criou já tinha falecido, eu acho que não seria justo daqui um pouco deixar ela no sofrimento. A primeira coisa que eu pensei, que essa mulher esteja de repente também passando por uma enfermidade ou possa vir a passar por uma enfermidade e eu não vou dar o direito dela poder conhecer o filho. Então foram fatores que foram favorecendo esse encontro, né? Então eu pensei, não, eu vou até o encontro. O encontro nesse dia não foi fácil. Eu cheguei lá também atucanado, só que para mim não teve nenhum carro que queria me atropelar. Mas eu cheguei lá, eu me lembro que no dia na salinha lá, eu estava nervoso. Cheguei a pedir água para a mulher, secou a garganta, secou tudo. Mas daí quando ela entrou, vocês estão vendo na filmagem, quando ela entrou com esse detalhe aqui do rosto, quando riu, eu pensei, não tem como, né? Quando ela falava de quem, porque quando foi contada a história, que era uma pessoa assim, que ela, para mim veio a história que ela deu porque não tinha condições de criar. Em 88 eu trabalhava em Porto Alegre, eu vinha toda semana para Porto Alegre, eu andava na Avenida Sertório e também naquela parte ali do Humaitá, então tinha muito papeleiro, e na época eu andava, eu olhava aquelas casinhas de papelão, aqueles papeleiros, eu olhava assim,
né? Os moreninhos ali, eu pensava assim, pá... Gente, só para cortar um pouquinho ele, se vocês olharem bem, olhem o cabelo dos dois. Chega perto aqui, ó. Não, olha isso. Não tem como. Não tem como. Então, assim, ó, eu olhava para aquelas pessoas, ali, eu pensei, ali pode estar minha mãe, meu pai. Todas as vezes que eu passava ali, eu olhava e tentava achar alguém. Quando eu vinha a Porto Alegre, eu pensava, eu olhava as pessoas assim, que tinham um pouco mais de idade, pensei, será que não é meu pai? Será que não é minha mãe? Eu sempre tive essa curiosidade. Mas é uma curiosidade que eu tinha e ficava quieto, porque eu não gostava de expressar para ninguém e achava que as pessoas que me criaram... Eu guardava tudo. As pessoas que me criaram, eu não sabia, assim, como, né, de que forma iriam aceitar. Daqui um pouco pode uma pessoa pensar assim, ó, mas eu criei, aconteci, daqui um pouco, por que tu vai querer? Então a gente não sabe o que se passa na cabeça, né? Então sempre teve essa curiosidade, as criancinhas, eu pensei, que você pode ser meus irmãos, minhas irmãs. Então sempre teve essa curiosidade. Mas daí, então, pessoal, para falar, né, nós estamos com o horário também aí estourando, tudo isso foi muito bom, as pessoas que estão assistindo esse programa, tá? Vocês que tiverem algum caso aí familiar parecido, procurem chegar ao final da história, procuram resolver essas histórias, porque se elas não forem resolvidas, isso é muito complicado para as pessoas que estão envolvidas. Nós aqui, a gente não relatou alguns nomes porque não convém, tá? Da senhora lá que não sei o que, não convém, do pai que foi não sei o que, não convém, mas a essência da história, a receita toda do bolo tá aí, é isso aí que aconteceu. E da minha parte, eu quero muito que essa história se torne um livro, tá? Por isso que a gente falou lá que se tivesse alguma editora, né, que vai assistir, que vai acompanhar, mas nós vamos procurar uma editora e gostaria muito que isso virasse um livro e gostaria muito que essa história virasse um curta-metragem, virasse um filme, por que não? Né? A gente vê tantas histórias, eu acho que essa história ela não é nem menos e nem mais do que muitas histórias que a gente vê aí. Histórias reais, nós não estamos acrescentando, não estamos tirando, histórias reais. Então, histórias reais, ela tem toda essa parte aí que não foi fácil de contar. Né? Mas me responde uma coisa, agora eu tô curioso, eu tenho que cortar ele, porque senão ele não vai parar. Né? Quando tu veio, Natal, tu veio visitar pela primeira vez tua mãe e os teus irmãos. Irmãs, né? Duas irmãs. Sobrinhos. Como é que foi essa reunião para ti? É um pouco diferente, porque a dona Celícia procurou, por todo esse tempo, por 36 anos ela me procurou. Eu, na verdade, eu não procurei, porque eu não sabia de tudo isso. Eu tinha curiosidade, é diferente de procurar, né? Curiosidade é uma coisa, procurar é diferente. Então foi muita surpresa quando a gente veio, né? Eu vim com a Mirtz, que é minha esposa, vim com a Bianca hoje mora no Japão, né? Na época tinha quantos aninhos, eu não me lembro mais. Essa era a mesma idade. Mas era pequenininha, né? Então, era pequenininha. Então quando a gente veio, tudo era diferente, né? Situações diferentes, né? Eu digo, não, mas... 9 anos elas tinham. As meninas, né, as minhas irmãs, curiosas, contentes, faceira, né, cada um querendo... Pessoal, eu não sei como é que o Neymar é tratado na casa dele, o jogador, mas eu fui tratado assim como um Neymar. Então, assim, eu até falei pra Mirtz, né, como eles são, né, como eles são atenciosos, como eles têm carinho, como eles se preocupam, né, então... Isso aí... Não é fácil. Olha, foi bem diferente. Acabou tudo bem, graças a Deus. E o coração? No dia no dia é só alegria, porque a maior parte do tempo eu tô rindo, né? Então fiz churrasco, conheci meus cunhados, né? Aprontamos churrasco, e maionese, arroz, aquela coisa toda, né? O Natal, tive o prazer de conhecer a avó também, que eu não conhecia, né? Mas, enfim, a história foi essa, é uma história bastante diferente, né? Uma história bastante emocionante. Eu digo que ela é emocionante, né? Contar é uma coisa, viver é outra, então só para quem viveu, né? Que sabe... É as provas que Deus deu para nós, né? Tu teve a tua, eu tive a minha. Agora tivemos a recompensa. Então eu pensei assim, ó, a recompensa, a gente se conheceu, teve a oportunidade de conviver, né? A gente pôde conviver. Para mim foi uma grande recompensa.
Não tem explicação. Hoje, quando a gente tem algum problema, a gente liga, dona Celícia, precisa orar para isso, orar para aquilo, né? A gente está sempre se ligando, né? Um dá uma ideia para um, outro dá ideia para outro, família tudo de vendedor, né? Todo mundo é vendedor na família, isso aí puxa, né? Então, a história foi essa, a história é bem interessante, assim, eu acho que foi uma história que valeu a pena. A maioria é crente, né? Todos, né? Todos são. Então, assim, ó, uma coisa que eu pensei, por que divulgar? Porque se Deus permitiu algo diferente na minha vida, na vida dela, por que não divulgar? A gente não sabe os propósitos de Deus, não sabe o porquê que tem essa história. Daqui um pouco eu estou falando uma história que possa não dar em nada, assim, em termos de nós querer fazer, de repente, um livro, querer fazer um curta-metragem, um filme, alguma coisa. Mas pode ser também uma história... na minha forma, é uma história diferente. Eu vejo tantas histórias... Alguma outra família que passou por isso. Tem muitas mães que estão esperando, não tem mais esperança. Não, mas é por isso o motivo do livro e do filme, para aquelas pessoas que veem, como diz o programa nosso, tudo é possível que crê. Então, Dona Celícia foi uma pessoa que creu durante 36 anos, né? Mesmo as coisas dizendo que não eram assim, ela teve fé o suficiente para aguardar essa data. Então, mais alguma pergunta? Já que agora eu iniciei fazendo entrevista, agora eu sou entrevistado. Mais alguma pergunta? Pois é, né? É que eu tô emocionado aqui também, pessoal. Vamos ver quantos minutos faltam para o nosso programa. A gente não tem como não se emocionar, né? Porque até então eu não sabia quem era o menino Leandro. Fiquei sabendo no carro quando vim. E nós tivemos, há poucos dias atrás... Um pastor esteve nos visitando e ele me mandou falar para o Eduardo que alguma coisa ia acontecer na vida dele para mudar a vida dele, para mudar o jeito dele. E hoje eu vejo que Deus é fiel. E tudo, realmente, Ele é tudo, porque está se concretizando aquilo que o pastor falou. E eu creio que daqui para frente vai ser muito diferente. As ideias que nós temos, pessoal, as ideias são um pouco diferentes, vocês não têm noção do que é tocar um projeto para ajudar o próximo. Tá? Eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas, ajudar o próximo, mas eu, né, que nem o nome ali, não falei o nome todo, é Eduardo da Silva Chiarelli, mais conhecido por Chiarelli, que é o nome que eu mais uso e que eu mais gosto que as pessoas me chamem. Né? Nada contra o nome que foi dado como batismo. Mas não é fácil, pessoal. Eu desde o início eu tinha um sonho de alimentar 1000 pessoas por dia, e é um sonho tanto quanto maluco. Mas através de uma marca que foi também uma marca que Deus me deu, né? Essa marca, eu consigo, como se fosse um escudo, atrás de um escudo, pedir, né, para as pessoas ajudarem o projeto que crê. É um projeto que ele visa ajudar o próximo. Então, através dessa marca, por que eu pensei em revelar essa história? Pode ser também uma forma de ajudar muitas pessoas que no mundo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro a gente pode ajudar pessoas com uma história, com um livro, com um filme, quem sabe. Porque quantas pessoas que passam por essa história e vão passar, a vida inteira vai ter esse tipo de história. Mas quantas pessoas que desistem no meio do caminho e às vezes estando tão próximas do final, de ter um final feliz. Essa estava bem ali, a gente pensando, no fim do mundo. Essa é uma história, imagina, eu me lembro que quando das Torres Gêmeas também parece que falaram que ele tinha morrido nas torres, né? Não, ele nascia e vivia, daí nas Torres Gêmeas tinha morrido de novo, então é um monte de situação, né, diferente, um monte de história. Então, fica aí, fica a dica. Eu espero que esse vídeo a partir de amanhã vai estar no YouTube, que as pessoas compartilhem, que dê assim o maior número de likes possível, o maior número de compartilhamentos, e quem sabe dessa história vão surgir, possa alavancar também esse projeto que nós estamos tocando faz 2 anos e meio, tocando com muita dificuldade. É um projeto que ele é assim, ó, é de extrema necessidade, é um projeto que quer ajudar o próximo de todas as maneiras. Então, pessoal, é um pedido que eu faço para vocês. Vamos dar importância para esse projeto, principalmente no município de Lajeado e depois nos demais municípios, tá? É um projeto bem interessante que pode ser bom para muitas pessoas. Dona Celícia, alguma coisa final para encerrar essa entrevista? Eu quero agradecer a Dona Celícia aqui
permitiu, porque para ela não é fácil contar um tipo de história dessa. Eu, na verdade, eu tinha bastante tempo essa vontade de fazer alguma coisa, mas nunca tinha ideia. De repente veio, quando veio foi assim, foi... 15 dias atrás. Quando veio, aquela coisa veio e não adianta, tem que ser, né? Então... Foi no prazo de Deus. Então eu quero agradecer por permitir, em primeiro lugar, permitir que possa se divulgar através de livro, de filme, de curta, sei lá como é que vai ser, mas permitir que essa história seja divulgada, né? Eu quero agradecer a compreensão do marido dela, do Divino, tá? Que teve a compreensão, que permitiu também, ficou sabendo 15 minutos antes do programa entrar no ar, mas permitiu, né? E quero agradecer a Deus que permitiu nós poder estar contando essa história, porque nós precisávamos também da permissão de Deus. Foi orado, a dona Celícia orou, eu orei também, para saber se nós trazíamos essa história a público ou não. Então esse é o meu agradecimento. E a dona Celícia? Agradeço a Deus, agradeço a vocês também de vir ter aqui, né, irmão, como é que é o nome mesmo? Adriano. Sombra. Agradecemos também, né, pela oportunidade de poder conhecer também, né, os amigos do Eduardo, né? Que Deus abençoe. É um prazer estar junto com vocês. Eu gostaria de, antes de apertar aqui, de ver um abraço. Então vou dar um abraço, um beijo. Tchau!